os senhores terem uma ideia, no inferno existem 5 tipos de tormento. Número 1, a ausência de Deus. Número 2, a própria consciência. Número 3, a companhia dos próprios demônios. Número 4, lá não tem amigos para conversar. Número 5, não há projetos de fuga. Jonathan Edwards, no seu célebre sermão, dizendo a respeito do inferno, os tormentos indizíveis do inferno, ele disse que quem vai para o inferno nunca mais sairá de lá. Passarão as eras e eras, as eras do sol e da lua e das estrelas, e quem vai para lá nunca mais sairá de lá. Talvez você esteja assustado, olhando para mim dizendo: pastor, o tema da festa é justificados pela graça. Mas esse sermão aqui não sai da graça. Isso aqui é graça, porque Deus, ele veio para nos tirar das mãos de Satanás, dos tormentos do inferno, e transportar-nos para a sua maravilhosa luz. Você sabe qual é o problema? É que nós não gostamos de ouvir esse tipo de coisa. Nós gostamos de ouvir que você vai passar o mar, que você vai derrubar Jericó. E a coisa mais fácil que o cristianismo de hoje tem para conceber, aceitar, são coisas que mexem com o nosso ego. Quero ver esses cantores que acabaram de cantar aqui cantarem, gravarem mensagens que falam sobre juízo final, se os crentes compram seus CDs. Nós gostamos de ser massageado, mas o inferno é real. Eu vim nesta noite não como um pregador, porque pregador tem muitos. Eu vim como um profeta de Deus para pregar sobre o inferno. O inferno é real. Pastor, quem está no inferno? Várias classes de pessoas. Pessoas que foram ricas aqui, pessoas que foram pobres aqui. Lá tem políticos, magnatas, tem jogadores de futebol, atletas nas diversas modalidades. Tem atores, atrizes, modelos, homens e mulheres, pessoas que encantaram as multidões, desfilando nas passarelas de moda, pessoas que encantaram multidões, fazendo seus filmes de Hollywood, atores e atrizes, desembargadores, representantes de governo, presidentes de várias nações. O inferno está cheio de pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador. Eu estava pregando numa cidade chamada Bridgeport, nos Estados Unidos, e eu fui no gabinete do pastor Nivaldo e achei um livro. Como eu gosto muito de livro e tenho 6 livros publicados, eu comecei a ler o livro, a história do pastor Antônio Munhoz, presidente da Assembleia de Deus na cidade de Americana, no estado de São Paulo, um dos vice-presidentes da nossa convenção geral, a CGADB. Quando eu peguei o livro do pastor Munhoz, que eu comecei a ler, me interessei pela leitura, continuei. Nesse livro ele fala a respeito das suas experiências extraordinárias. Até que cheguei num capítulo do livro que ele começa a falar a respeito do seu próprio pai. Ele disse que o seu pai havia se afastado da igreja e foi acometido de uma enfermidade, e ele foi para o hospital e ficou lá internado por vários meses. Olha na minha mão esquerda, por gentileza. O pastor Munhoz disse que por diversas vezes ele foi no hospital dizendo ao pai: pai, volte para a igreja, volte para a igreja. E o pai dele disse que não ia voltar para a igreja. Volte para Jesus. Ele dizia: não vou voltar. Até que o pai do pastor Antônio Munhoz faleceu. Quando o pai do pastor Antônio Munhoz faleceu, ele disse que ficou durante 3 meses sem dormir. Uma preocupação tomou conta da sua vida e da sua alma, tirando-lhe a paz completamente. Ele diz que depois de 3 meses, pastor Antônio Munhoz, da cidade de Americana, presidente das Assembleias de Deus, ele diz que quando chegou em casa um dia após o culto, ele dobrou os joelhos para orar. E ele orou 1 hora. Quando ele foi se levantar do joelho, o Espírito Santo veio a ele e disse: ore mais um pouco. Ele disse que orou mais 1 hora. Quando ele estava se levantando dos joelhos, o Espírito Santo tornou a dizer para ele: ore mais um pouco. Ele disse que voltou ao joelho, Antônio Munhoz. Ele disse que nessa 3ª vez que ele voltou ao joelho, uma porta se abriu no quarto. 2 jovens apareceram de branco. Um pegou na mão direita dele, outro pegou na mão esquerda
disse para ele: eu vou te levar no lugar para mostrar onde o teu pai está. E ele disse: Antônio Munhoz. Pastor Jailton conhece, muitos de vocês aqui sabem quem é. Ele disse que esses varões vão com ele para um lugar que ele não consegue discernir nem o lugar e nem a velocidade com que esses varões o levavam. Disse ele que quando eles chegaram num certo lugar, um portão muito grande se abriu e os anjos disse: entra! E ele entrou. Ele diz que quando entrou, era um lugar muito horrível. Densas trevas tomavam conta daquele lugar. Gritos desesperados. Só que ele ouvia um grito que era o do seu pai. Ele disse que caminhou, até que chegou aonde o seu pai estava. O pai, quando o viu, disse: tu vieste me buscar, meu filho? Se tu veio me buscar, eu não tenho como sair daqui. O pastor Antônio Munhoz disse que quando ele voltou, os anjos o levou de volta à casa. Quando ele levantou do joelho, ele estava doente. Ele disse que passou 2 meses sem comer direito. E ele se assentava na mesa, na frente da sua esposa e da família, e as lágrimas ininterruptas caíam dos seus olhos, e molhavam toda a sua camisa. E ele dizia: Deus, me diga por que isso aconteceu. Me diga com quem. Quando um dia que ele chegou da igreja, ele foi orar. Pastor Antônio Munhoz. Ele disse que foi orar. O Espírito Santo visitou ele e perguntou: por que estás assim? Não fui eu, foi ele. Ele que escolheu estar aonde está, porque eu lhe dei a oportunidade. Você sabe por que o silêncio? É o peso da palavra. O inferno é real. Quem está no inferno está consciente. Porque quando Salomão fala em Eclesiastes sobre a inconsciência, ele fala da inconsciência do corpo e não da alma. Quem está lá sabe por que está lá. Sabe por que está lá. Sabe como